mas Deus procura homens e mulheres. Missionário, Deus está te calçando para uma grande obra. Vamos caminhar muito. Nesta noite eu glorifico o nome do Pai por causa do seu poder, por causa da sua glória, por causa da sua santidade. Ele que recebe de nós o louvor. Abrilhantando nos louvores, banda Gideões e diversos cantores. Preciso me apaixonar, amar esta gente. Local, Ginásio de Esportes Irineu Bornhausen e Pavilhão dos Gideões Missionários da Última Hora. Cidade de Camboriú, Santa Catarina, no sul do Brasil. Maiores informações: DDD 47 3404 8700, WhatsApp 991 709100, www.gideões.com.br ou através do e-mail radiovozmissionaria.oc@gmail.com. Faça já a sua caravana. Ore, divulgue e participe. O chão de Deus, a semente do Evangelho, das boas novas de salvação. Hoje faltam apenas 34 dias para o grande congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, na cidade de Camboriú, Santa Catarina. Prepare sua caravana. Você sabia que hoje é dia de culto no templo sede da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú? Traga sua família e amigos e vamos juntos adorar ao Senhor. Hoje, às 18h30, você tem um encontro marcado com o Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos te esperando com as portas abertas e com muito carinho. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Camboriú, lugar de união, louvor e adoração ao Senhor. Dez horas. Identificação. Você sintoniza ZYE 890, ondas curtas 31 metros, 9.665 kHz e ondas curtas 49 metros na frequência de 5.940. Sistema Gideões de comunicação, Rádio Voz Missionária, a Rádio Missionária do Brasil. Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Estejam cingidos os vossos lombos e aceso as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos.
Saibei, porém, isto: se o ladrão de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar tempo à ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, e virá o senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora em que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e o que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 35 ao verso 48. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais. Muito obrigado por estar conosco neste domingo para mais uma escola bíblica dominical no rádio. Muito obrigado, porque sem você do outro lado nos ouvindo não fazia sentido. Mas juntos aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Fazem parte do nosso grupo o irmão Ricardo Mendonça. Agora ele não se encontra porque está no templo sede dando discipulado. Daqui a pouco mais estará conosco. Na técnica de som está o irmão Will, né, sempre pronto ali, deixando tudo organizado. E aqui o nosso professor, o evangelista irmão Eliel Uller. Paz do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano. Paz do Senhor, Will. O Will tá lá firme e forte. Uhum. E a prova, Fabiano, foi boa? Foi, consegui atingir o objetivo. Eita, glória. Orou e estudou, então. Oi. Paz do Senhor, meus irmãos. Obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Obrigado por você estar aí mais uma vez. Alguns aguardando, outros esbarram no rádio ligado, né? Isso. E assim a gente vai indo. Tem gente que ouve porque gosta, tem gente que ouve porque é obrigado a ouvir. Que tem aquelas pessoas que estão na casa que acabam ouvindo porque alguém gosta. E às vezes vai acostumando a ouvir. E isso é bom, né? Então temos muitas pessoas que assistem, que acompanham, ouvem pelo rádio. Pessoas que não são de igreja alguma, não frequentam igreja alguma, mas ouvem a nossa escola semanalmente, todos os domingos. Ou pessoas que não são da igreja evangélica, professam outro credo, mas que estão aí ligadinhas também. Então é um prazer saber que existem as pessoas. É um prazer saber que a gente está sendo útil também nesse caso. Podemos orar? Pode orar para nos dar início. Então vamos orar. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estar aqui diante do microfone da rádio. Senhor, hoje o assunto é vigilância. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria para expor o assunto, para que haja edificação de todos que acompanham a nossa escola. Deus abençoa grandemente. Nós pedimos a Tua presença maravilhosa e a Tua comunhão. Que o Teu Espírito Santo permeie todo esse estúdio e que nós sejamos dirigidos por Ti. Abençoa todos os nossos ouvintes, dê saúde, restaura o lar, restaura a sua vida emocional, espiritual, que essa palavra venha edificar e livrar de todo perigo, guardando de pecar. Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. A nossa lição hoje, que é a penúltima lição de número 12, dia 24 de março de 2019. O nosso título principal é sobre batalha espiritual. O povo de Deus e a guerra contra o mal, contra as potestades do mal. E o título de hoje é Vivendo
em constante vigilância. Então, nosso título hoje ele traz Vivendo em Constante Vigilância. O nosso texto áureo se encontra na primeira carta a Coríntios, capítulo 16 e verso 13, e que diz assim, ó: Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16 e 13. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. A nossa verdade prática, a vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. A vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. Só no texto áureo e a verdade prática aqui daria para destrinchar toda a lição, porque ele diz, não basta só vigiar, mas precisa estar firme na fé, porque às vezes a gente vigia, mas diante de uma situação, muitas das vezes a gente acaba esmorecendo, né? A gente acaba se diminuindo, e a falta do crer muitas vezes faz a gente desistir da caminhada, né? Não acreditar. Portai-vos varonilmente e estejai firme na fé, mas também tem que ser firme diante das situações que é colocado diante de nós. Não, algumas circunstâncias da vida de a gente estar firme e ali e fortalecei-vos. Sempre buscar. Nem todo dia é igual, né? Não. Tem dia que é mais difícil, a Bíblia fala sobre o dia mau. Isso. E quem está estável, porque a diferença de instável, que é aquele que ora está lá embaixo, ora é igual um elevador, né? Você já viu o elevador ficar uma hora lá em cima, no meio do prédio, embaixo? Isso é instável. Estável é que permanece no nível. Então, mesmo que venha o dia mau, se houver um fundamento, ele permanece. Permanece. Porque as águas mesmo, elas sendo agitada, mas ela vem para o nível. A tendência dela é manter a estabilidade sempre no nível, né? A diferença de Jesus no barco, dormindo na popa, né? É quando ele levanta e diz, vento, aquieta-te, e mar, acalma-te. Os irmãos podem notar no texto que existe paralelo em Mateus, Marcos e Lucas, que nos 3 relatos Jesus ele repreende primeiro o vento. Então, consequentemente, o vento parando acalma a água. Porque a gente sabe que é o vento e a correnteza que faz com que a água se agitasse. Então, no Mar da Galileia, que era um lago de 11 km por 22, ele só dependia de uma coisa. Ele dependia do vento para se levantar as ondas. Então, porque o Rio Jordão ele era fraco para chegar ao ponto de gerar uma correnteza que formasse ondas, a não ser na sua cheia, né? Então, quando Jesus acalma o vento, imediatamente a água iria se acalmar, mas Jesus já em seguida já faz com que a água se acalme também. E aí houve grande bonança e eles assustados. Então, a nossa vida é assim, vem a onda, vem o vento, vem o mar, vem a tempestade. Aí Jesus, estando no barco, acalma a tempestade e a gente fica com a boca na mão, assustados, como eles disseram, né? Quem é esse? Ou seja, não imaginava que a solução para algo sobrenatural estaria no barco, dormindo. Ou seja, parece que não ouve, parece que não vê, parece que não fala, parece que não se expressa, parece que não se manifesta, mas é a solução. Eu prefiro Jesus no barco dormindo do que ele na praia. Sim. Porque está do seu lado ali. Ele vai despertar. Então eu prefiro que ele esteja em silêncio, mas que não feche os olhos. Com certeza. E a verdade prática, a vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo. Nós temos lá na Epístola de João que diz, essa é a promessa que ele nos fez, né? A vida é eterna. E é nisso que toda que a nossa base cristã ela está segurada. Porque Paulo disse, eu espero somente essa vida, sou o pior dos homens. Não tem sentido. Então, o que nós cremos é a vida eterna. E é nesse fundamento que devemos estar acordado e vigilante. Que esse é o nosso prêmio. Quem começa uma corrida,
Ele sabe que tem os obstáculos, ele sabe que ele precisa superar os próprios limites, mas o que ele quer lá na frente é obter aquele prêmio. É chegar em primeiro para obter aquele prêmio. O incentivo de toda a caminhada, de todo o esforço, né? Isso. Então esse deve ser o nosso incentivo e o que faz nós ficar acordado e vigilante, de não se afastar de Jesus, para que não possamos perder a vida eterna. É que figuradamente Paulo vai dizer que andemos como de dia, porque quem anda de dia não tropeça. É figurado, né? O sentido de estar acordado, vigilante. Então, para quê? Para a volta do Senhor. E quando Paulo fala em Tessalonicenses sobre o arrebatamento, mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, os que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com Ele, para encontrar com o Senhor nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Mas o complemento ele vai dizer assim, ó: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, esses assuntos de vigiar para a vinda de Cristo deve ser o nosso conforto no meio da escuridão do mundo. Não é para ter medo da volta de Jesus, é para que essa mensagem seja o conforto. Para eles era o maior conforto, porque estavam sob perseguição. Então Jesus, sendo assunto aos céus, subindo ao céu, sendo, né, levado até a penetrar o terceiro céu, onde Deus está, no sentido figurado, como a gente lê na Bíblia, né, que Jesus se assentou à direita do Pai. Aqueles irmãos daquela época esperavam ele voltar naquele tempo. Isso. Porque Paulo diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Então, a Bíblia está cheia, no Novo Testamento, principalmente em Atos e nas cartas de Paulo, de versículos que falam da esperança que eles tinham de Jesus voltar imediatamente para buscar eles, para livrar eles daquela perseguição. Então, ele não veio em 2000 anos aproximadamente, mas assim ainda há os que esperam ansiosamente por esse retorno. Quem está muito acostumado com o mundo está orando para ele não voltar, né? Quem comprou um carro novo pensa, Jesus, volta, mas não essa semana, eu tenho que mostrar o carro para meus amigos. Quem vai casar diz, Jesus, quer voltar, volta daqui um mês, porque eu preciso passar uma lua de mel e tal. Se ficou rico, também quer desfrutar, quer viajar e assim por diante. Mas nada nesse mundo deveria nos prender e nada deveria substituir essa esperança de estar com o Senhor no arrebatamento. A nossa leitura bíblica em classe encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 36 ao 41. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No momento difícil, né, irmão Elião? Um momento onde as trevas estavam com todo o seu vigor, vamos dizer assim, parecendo agora é a nossa última, são as últimas cartadas, vamos dizer assim. Era a última noite, né? Getsêmani precedeu a prisão, né? Isso, as nossas últimas investidas e a forma como a gente tem para vencer agora, como uma disputa de campeonato, de final de campeonato, de futebol, e que a única coisa que tem é vencer ou vencer, não tem outra forma. É mata-mata, né? E você tá lá aos 42, 43 minutos, não tem mais o que fazer. Eles não deixam mais... esquece da defesa e tudo, vai todo mundo pro ataque para tentar vencer aquela partida de qualquer jeito. Assim era esse momento, todas as trevas, tudo que pertencia às trevas, Satanás e seus demônios, estavam tudo ali, o peso e tudo mais. Porque a opressão foi grande, porque Satanás não queria que Jesus morresse na cruz. Eu acho incrível aquelas pessoas que acham que teve festa no inferno
quando Jesus morreu, que Satanás estava festejando a sua aparente vitória. Mas ele já sabia que a morte na cruz seria uma derrota. Por isso que quando Pedro disse para Jesus, Senhor, poupa-te. Jesus estava falando do momento de dor. Então Jesus disse, para trás de mim, Satanás. E aí Jesus vai repreender Pedro, ou repreender o demônio que estava em Pedro, mostrando que ele estava convicto do que ele faria e que se o diabo tentasse impedir, não conseguiria, porque ele chegaria à cruz. Porque se o diabo quisesse que ele morresse, para que opressão? Deixa ele morrer, é a minha vitória, a morte dele, porque aí ele não vai libertar ninguém do poder de Roma. Só que Jesus precisava morrer para libertar do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. Então o plano de Deus foi diferente do que humanamente se pensava. E aqui homens que andaram com o próprio Jesus quase 3 anos e tanto no seu ministério, tinham o poder de Deus, porque através deles também alguns também foram curados e tudo mais, demônios também se sujeitavam, mas nesse momento a Bíblia diz que eles adormeceram. Foi difícil passar por aquele momento. Então há momento na nossa vida que às vezes as pressões são demais, a gente precisa de amigos perto, vigiando junto. A companhia humana, né? Sempre Isso. é bom. Muito bom. A nossa introdução, a exortação à vigilância na presente lição abrange 2 aspectos da vida cristã. O primeiro diz respeito às palavras de Jesus na agonia em Getsêmani, na noite em que ele foi preso. O outro aspecto referente ao contexto escatológico no sermão profético, registrado nos evangelhos sinóticos, a presente lição mostra os aspectos da vigilância na fé cristã. Os evangelhos sinóticos aqui que são os que contam as mesmas histórias, né? São Mateus, semelhantes. Marcos e Lucas são semelhantes. Alguém acha que é porque são diferentes. Não, irmãos, não é porque são diferentes. Eles são 3 relatos de 3 pessoas diferentes, mas há passagens comuns, por exemplo, a multiplicação dos pães, que aparece nos 3. Então, o João é o que diferencia, porque só coloca 7 milagres de Jesus, enquanto que os outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, eles são mais semelhantes nesse aspecto. Isso. Por isso, sinóticos. Chama de sinótico. Então aqui as palavras de agonia de Jesus no Getsêmani, na noite em que ele foi preso. O sermão profético, a presente lição mostra os aspectos da vigilância na fé cristã. O significado da vigilância. A vigilância é o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. É isso nos mais diversos aspectos da vida humana. O verbo vigiar aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. Então aqui a vigilância, o ato efeito é de vigiar, de você estar atento. Só que sempre há um risco, né? Porque você nunca consegue estar 100%. Humano, né? Vai ser a parte que você está cansado, como aconteceu com os discípulos. Lógico, é humano. No Getsêmani. A gente entende, Jesus ele tinha uma natureza divina também, só que nós não temos natureza divina, nós temos o Espírito de Deus em nós, só que nós continuamos sendo gente. Então é possível que aconteça o que acontece com as outras pessoas, pode acontecer com a gente se a gente não vigiar. Então o que a gente faz? A gente diminui o risco, né? Como eu trabalho em construtora, então na construtora a gente é obrigado a fazer o curso de trabalho em altura. Fiz a NR18, a NR36 já várias vezes, tem que fazer sempre, periodicamente, são cursos e palestras e tal, que às vezes eu trabalho por fora do prédio, agora estou trabalhando por dentro, mas às vezes estou lá fora pendurado num jaú a 40 andares do chão, então a linha de vida é para 2.500 quilos, peso 70 mais ou menos, né? Agora eu engordei um pouquinho mais. Mas durante muitos anos eu pesei 65. Aí o cinto também é para uma alta resistência, é um trava-queda preso à corda. E ali estou no jaú. Existe um risco? Existe. Só que o risco de um acidente diminuiu porque lá em cima não é madeira, é um trilho de trem, um ferro próprio para isso. O cabo de aço é para muito mais peso do que o jaú tem, que ele está resistindo ali. É algo que ele consegue comportar muito mais. A linha de vida, ela é para uma pessoa muito mais pesada, 10 vezes mais pesada, mas claro que tem um impacto. O cinto também é resistente, foi diminuindo os riscos. Há um risco ainda? Há um risco. Pode acontecer de alguém morrer, como aconteceu, acho que essa semana. Que caiu um jaú em Balneário,
Eu ouvi falar, o padrasto da minha esposa que falou para mim, mas existe esse risco. Mas ele foi diminuído. A mesma coisa a fé cristã. Existe um risco de pecar por não vigiar? Existe, mas quando a gente vigia, esse risco diminui. Mas ele não vai estar completamente extinto. A partir do momento que eu descuidar de uma ponta, é lógico, evidentemente, é claro, que eu incorro no risco. Porque a pessoa diz, não, eu comigo nunca. E como eu ouço alguém dizer assim, não sei como é que esses adúlteros fracos, né? Comigo isso nunca iria acontecer. Isso é uma expressão que não deveria ser falada, claro. Porque pode acontecer com qualquer um endividamento, ou que seja uma enfermidade, uma separação, um divórcio, um filho nas drogas, por mais que você tenha ensinado na igreja, pode acontecer com qualquer um. O que a gente tem que saber é que há possibilidade de ocorrer, a gente vigia para não acontecer. Porque se eu descansar e dizer, não, comigo nunca, então eu vou ficar relaxado. Ah, de boa, comigo isso não me pega. Tem até gente que diz, desse mal eu não morro. Mas é importante que a gente pense nessa possibilidade, porque, gente, eu me vejo humano, eu não me vejo um semideus. Quando eu oro, eu estou em frangalhos diante de um Deus poderoso e perfeito e diante das minhas imperfeições. Sim. É isso que eu enxergo. Eu não enxergo alguém que conhece uns versículos da Bíblia e se acha superior. Eu não vejo essa pessoa em mim. Até quando as pessoas dizem que Deus me usa, que a palavra foi boa, para mim nunca está boa a mensagem. Estou falando do fundo do meu coração. Eu não estou feliz com o que eu prego, com o que eu ensino. Eu sempre acho que eu deveria ter sido melhor, ou coisa assim. E diariamente a mesma coisa. Eu sei que eu sou falho. Então agora eu vou querer cair no erro de achar que eu sou o bambambam. Eu estou usando a minha pessoa, irmãos, porque é um assunto negativo, né? Que é de pecado, para que ninguém, né? Eu não vou citar alguém aqui como exemplo, para que você saiba em você mesmo que há em você muitos desejos que você só resiste por causa do poder de Deus. Porque você quer, você deseja, mas é pecado, então você resiste. Agora imagina se não tiver porteira, como a gente diz, né? Você aí do Mato Grosso deve saber muito bem essa linguagem. Já abriu a porteira, amigo? Não tem porteira, acabou. E tem pessoas que estão incansavelmente se lambuzando no melado porque está se afogando a si mesmo, porque não colocou regras para si, um limite a respeito da decência, da ordem, da moral, e a palavra de Deus vem fazendo isso. Temos falhas? É claro que temos. Existe um risco? É claro que existe. Mas tem como resistir também. Sim. O nosso segundo tópico, o primeiro tópico do primeiro, vigiar e estar alerta. A palavra que mais aparece no Novo Testamento grego para vigiar é o verbo gregorié. Vigiar, estar alerta, ser vigilante, que aparece 22 vezes. A ideia principal dessa vigilância é escatológica. Mateus 24, 42 e 43. E isso se mostra nas passagens paralelas de Marcos e Lucas. Mas quando Jesus disse a Pedro, Tiago e João, ficai aqui e vigiai comigo, isso significa que ele queria que seus discípulos ficassem acordados e continuassem a orar, ou, talvez, se protegesse de alguma intromissão enquanto oravam. Mas gregoré é usado para denotar uma vigilância em geral, 1 Coríntios 16 e 13, Colossenses 4 e 2 e 1 Pedro 5 e 18. Como a gente tem muitas palavras no grego para colocar exatamente a ação que precisa, às vezes no português a gente tem uma palavra só para descrever isso, né? Aí o que vai mudar é o contexto da frase. E aí ele vai dizer isso que a gente chama de contexto inicial. O contexto inicial é a própria palavra que está adiante ou antecedendo aquela palavra. Isso já é o primeiro a ser analisado. Então vigiar pode ter o sentido de esperar Jesus voltar. Pode ter o sentido de estar acordado, como a gente vai ver aqui na sequência. Mas a palavra mais comum, né, que é o verbo gregoriel, é estar alerta e ser vigilante. Como aquela pessoa que está cuidando de alguma cidade murada e ele é o atalaia. Então ele tem que estar alerta porque toda aquela cidade depende dele. Isso. É estar vigilante. Não cochilar. Porque o sono é terrível. O sono é terrível. Eu trabalhei à noite 2 anos e 1 mês. Não quero mais nunca na minha vida trabalhar à noite. Ter que ficar à noite acordado, mesmo que você durma de dia, o sono não é igual. E eu me lembro que um dia eu estava sentado e eu cochilei, dormi sentado
e com a preocupação de que ia chegar alguém e eu teria que entregar a chave do apartamento. E aí chegou um cliente que morava lá, era uma parte de hotel, e eu me levantei dormindo. Eu atendi ele dormindo, entreguei a chave para ele, falei um monte de coisa que não tinha nexo, assim, palavra a palavra, assim, coisa com coisa, e me sentei de novo. Acho que eu nem entreguei a chave para ele, acho que ele abriu a gaveta e pegou. E daí eu só escutei ele dizendo assim, ó, depois eu quero que você me explique isso que você tá falando. Entrou no elevador e subiu. Depois eu acordei e achei que eu tinha sonhado, que o cliente lá, que inclusive o nome dele era Ricardo, eu sonhei na minha ideia. Depois, outro dia, ele passou por mim e disse assim, o que você falou ontem que eu não entendi nada? Você chegou aí, falou algumas coisas e eu peguei a chave e subi. Aí eu expliquei pra ele que eu estava dormindo. O sono é terrível. Você diz, eu não vou dormir, mas vem a canseira, vem vindo a mesma coisa, o volante. A pessoa está dirigindo à noite, está cansado, mas ele está autoconfiante. Eu não vou dormir. E vai cochilando. Quando você não perceber, já está lá no hospital, na UTI. Né? Isso é para assustar mesmo, porque é uma coisa muito... Não vigiou. Por isso que a Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita e não cochila. Se ele cochilar, já era todos nós. Vem atrás, Quando eu estava lendo isso daqui, eu já vou apresentar ao senhor, mas quando eu estava estudando isso aqui, me veio à mente o cão. Muitas vezes ele está lá deitado, parece que está dormindo, mas ele ouve um som que nós não ouvimos, mas ele ouve esse som diferenciado, e já as suas orelhas já levantam, e ele já procura ver de onde vem aquilo. Ele é 40 vezes mais, parece. Isso. E se nós temos o Espírito de Deus, e a lição passada falou sobre o discernimento de Espírito, seria isso quando vem um som, uma voz ou alguma coisa que vem lá, como diziam os antigos. Eu acho que deve ser um ditado também lá de Minas também, esse aí que eu vou falar aqui, mas aqui também era muito falado. Quando o carro de boi vem lá na curva, eu já cantando, eu já sei que tipo de coisa que tem dentro. Né? Meu avô falava isso. Olha, quando acontecia uma situação, ele disse, quando o carro de boi vem cantando lá dentro, eu já sei o que tem dentro. Então, aqui é esse ponto de você estar alerta e... Tá, mas por que está vindo essas conversas? Por que está vindo isso? Por que está acontecendo isso? E aí ele levanta. Como um animal que escuta aquele som, ele já fica alegre. E isso, o olfato, e já percebe. Já está conosco o irmão Ricardo Mendonça, já veio da aula do discipulado. Amém. Né? Deus abençoe. Prazer Amém. estar o senhor aqui, irmão Ricardo. Glória a Deus. A paz do Senhor, evangelista irmão Eliel, presbítero irmão Fabiano, irmão Will, que está ali na técnica de som, os irmãos que estão lá do outro lado, Deus abençoe. E vamos para frente, porque hoje a lição é muito maravilhosa. Amém? Vigiar, guardar e cuidar. É o verbo grego agripinel. Manter-se acordado, vigiar, guardar e cuidar. E só aparece 4 vezes no Novo Testamento. 2 delas no sentido escatológico, no sermão profético, Marcos 13:33 e Lucas 21:36. O vocábulo é usado para indicar a vigilância nas orações e súplicas, Efésios 6:18. E apresenta ainda a ideia de cuidar ou velar, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma. Hebreus 13:17. Irmão eu já passo para o meu Eliel. Não, fica à vontade. Sobre vigiar, irmão. Vigiar, guardar e cuidar. É engraçado que a gente pensa que está só fazendo aquilo em prol de nós mesmos, né? Mas não, está fazendo em prol de outros também. Porque eu gostei muito que o comentarista colocou no final aqui sobre obedecer os pastores, porque eles velam pelas vossas almas. Quer dizer, além de eles estarem vigiando, estão também transpassando, ou melhor, ou repassando para quem está do seu lado, ou quem está sobre a sua direção, a vigilância que nós devemos ter no dia a dia. E com respeito às pessoas que nos rodeiam e nos cercam, irmão Eliel, tomara que o irmão concorde comigo, a gente vigiando, a gente está também colaborando para a vida cristã, espiritualmente falando, para a vida daqueles que estão ao nosso redor, porque você tem essa vigilância, além de você ensinar a eles como vigiar, como fazer para ser vigilante, não é mesmo?
você está proporcionando, às vezes para a sua família, para o grupo que você dirige na igreja, seja adolescente, juventude, né? Porque as pessoas têm que ver, as pessoas têm que observar isso em nós, né? Que nós somos pessoas que vigiam, que somos vigilantes, que cuidamos da nossa vida espiritual. Perdão. Que cuidamos da nossa vida espiritual. Senão, em quem que eles vão se espelhar? Através da nossa vida, primeiro, se espelham em Cristo, porque isso é uma determinação da palavra de Deus. Essa vigilância é uma determinação da palavra de Deus. Nós temos que ser vigilantes. Por que vigilante? Porque o inimigo de nossas almas está tramando contra nós. Está lançando coisas diante de nós. Está lançando tropeço, laço de tudo quanto é tipo, usando tudo quanto é sorte de pessoas, de classes sociais, né? Desde lá dos mais altos até os que andam contigo no seu cotidiano. E você tem que ter esse discernimento, essa espiritualidade, essa vigilância, para você não cair nesse tipo de coisa, não cair nessa tentação. E fala também da minha responsabilidade, você não acha? Nós temos que ter responsabilidade. Os pastores aqui, ó, quando o escritor aos Hebreus disse: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Por que você tem que sujeitar ao seu pastor? Porque ele está velando pela vossa alma. E ele não terminou o versículo aqui, pode ver? O versículo termina assim, ó: porque eles velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Se achar lá, é até bom ler. Eles hão de dar conta delas, quer dizer, você vai dar conta daquilo que você é, e eu vou dar conta da minha família, eu vou dar conta lá do discipulado, que eu sou professor. Você tem uma igreja, você vai dar conta, não é mesmo? Daquilo que você passa para ele, que você ensina, o que você é, o que você transmite, o testemunho que você dá. Porque as pessoas... Eu aprendi com quem? Eu não aprendi sozinho. Estou aprendendo até hoje, que meus professores aqui, ó, eu não aprendi sozinho. Né? Então, quer dizer, a gente tem que ter um cuidado muito grande na vida da gente. E, principalmente, se você é um obreiro, se você é um ministro da casa do Senhor, isso vai ser sempre falado aqui, sempre lembrado. Eu acredito que já foi falado várias vezes e vai ser sempre lembrado. E Deus vai sempre nos lembrar. Você achou aí, irmão Fabiano? Leia para nós, faz favor. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Tá vendo aí? Eu acho que eu não preciso nem falar mais nada. Amém? Algo a comentar? Não? Vigiar, ser sóbrio. É o verbo nefo, literalmente ser sóbrio, mas que aparece no sentido figurado de vigilância, combinado com gregoreo. 1 Tessalonicenses 5 e 6, 1 Pedro 5 e 8. Seu uso no sentido próprio pode ser visto em outras partes do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 5 e 8. 2 Timóteo 4 e 5. Existe ainda um verbo eknefo, que aparece uma vez no Novo Testamento. 1 Coríntios 15 e 34. Traduzido por vigiar. Na Revista Almeida Corrigida, por tornar a sobriedade. Na Revista Atualizada e na Nova Almeida Atualizada, por despertar, na tradução brasileira. Então nós temos aqui vigiar e ser sóbrio. Essas palavras aparecem juntas porque ser sóbrio é não aparentar característica de embriaguez ou não estar sob efeito de bebida alcoólica. Então por isso que figuradamente Pedro, principalmente em 1 Pedro 5,8, ele vai dizer vigiai e sede sóbrios, ou sede sóbrios e vigiai. Porque as duas palavras estão juntas, porque quem se embriaga perde o sentido do mundo em volta. Então ele vai diminuir a sua capacidade de fala, por isso que o bêbado fala com a boca mole. Ele vai diminuir a sua capacidade de visão, ele vai olhar um cachorro, vai pensar que é uma capivara. Ele vai diminuir a sua audição. Você pode ver que o seu vizinho, quando bebe, ele vai colocando o som cada vez mais alto, justamente que ele vai perdendo a capacidade auditiva, vai ficando surdo. Então a gente fica bravo porque meu vizinho está surdo, eu acho, porque ele está com o som alto. Então, se ele está bebendo, é possível que ele esteja um pouco surdo.
E em alguns, eles ficam valentões, querem matar todo mundo, estão macho e tal. Então isso também é uma outra característica. Então quem vigia sabe que o seu temperamento é esse, então ele sai mais cedo de casa, ele procura andar mais devagar, procura ceder a sua vez para o outro, para ele não brigar no trânsito. Quando ele vai resolver uma questão com o patrão, ele procura ser suave, brando, mede as palavras, não é agressivo, não joga farpas, não dá indireta, nem no Facebook, nem no Instagram, nem no Twitter, nem no YouTube, nem em casa para os amigos, nem no púlpito da igreja. Não dá indireta, porque machuca, e machucando a gente não vai ganhar nada. Então é uma pessoa que se controla, então é uma pessoa que vigia e é sóbrio, não é? Então tem aquele que bebe e acha que ficou rico. Ah, eu tô rico, minhas filhas, agora vocês vão pegar, vão comer do bom e do melhor. Aí passa a embriaguez, todo mundo achando que ele tá rico mesmo, vai descobrir, ele continua pobre. Então assim, às vezes a pessoa está sem vigilância, porque se gaba de coisa que não tem, né? Autoconfiante é uma característica muito comum no bêbado. O bêbado, ele bebeu, ele se acha capaz de dirigir, ele é capaz de fazer qualquer coisa, qualquer manobra. E se alguém disser assim, não, mas tu não tá em condição, que eu não tô em condição, eu vou mostrar que eu sei, que eu sou, que eu posso. Aí o que acontece, você já sabe, os acidentes nas estradas, porque a pessoa, se bebesse e ela ficasse com medo, não teria morte nas estradas por embriaguez, mas a pessoa bebe e acaba se achando mais autoconfiante. Então essa é uma outra característica do bêbado, do que está embriagado. Então quando a Bíblia diz ser de sóbrio, está dizendo que não é para ser nada disso que eu falei. Não é para ser autoconfiante, não é para se achar rico, não é para se achar melhor, não é para se achar todo poderoso, nem valentão, né? Que a gente tem que manter o nosso ouvido atentos para ouvir a palavra de Deus, os nossos olhos enxergar o que é bom e vigiar, porque a gente não pode também ter duas visões, a gente tem que cuidar com o que diz, porque da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga, a gente não pode amaldiçoar de manhã, abençoar de tarde e depois amaldiçoar de novo, a gente tem que medir isso. Então tem pessoas que são bipolares, é difícil a gente conviver e conversar, porque a pessoa diz, tá bom, agora melhorei, chorei, me animei, glória a Deus, tô bem. Daqui a pouco, não, eu tô morrendo de novo, eu vou desviar, eu vou pro pecado. E daqui a pouco, não, graças a Deus aquela palavra me ajudou, melhorou. Isso no mesmo dia. No mesmo dia as pessoas vão de um extremo ao outro. Então quando a gente está sóbrio, isso não ocorre. É claro que existe uma doença física, que é a bipolaridade, que não é isso que estou falando, mas é a questão comportamental de pessoas que se deixam ir ao extremo por vontade própria, porque estão com autopiedade, querem que os outros olhem, notem, eu estou sabendo, é a minha dor, a minha luta, é o meu problema, vocês têm que olhar para o meu problema. Então se ninguém olha, vai aumentando o problema. Então às vezes a pessoa até esqueceu da dor no braço, a mãe está com dor no braço, aí o filho chega e diz, e aí mãe, como é que tá? Ela tá boa. Como é que tá o braço? Ai, é verdade, tá doendo ainda, tá doendo. Mas já tinha passado. Mas como alguém perguntou, e aí chamou atenção. Então as pessoas às vezes se acabam abraçando aquele problema e contam aquele problema sempre, já está decorado, acostumou a reclamar que está quente, que está frio, que tem muito vento, que tem pouco vento, que tem o sol muito quente ou que está nevando, e a pessoa costuma viver reclamando o tempo todo. Mas quando a pessoa é vigilante e sóbrio, começa a fazer uma análise de si mesmo. Opa, eu estou sendo chato. Isso. Todo mundo já quer que eu pare. Então eu perguntei para alguém ontem assim, as pessoas em sua volta acham você muito dramático? Eu perguntei, daí a pessoa diz, sim, muito, muito. Eu disse, então você é dramático. Você é muito dramático. Porque só o pouco que eu conversei eu já percebi que a pessoa é dramática. Não é? Tem gente que o mundo está se acabando, entendeu? E a gente toma isso por costume e vai. E tudo que a gente muito faz, a gente fica bom. Se você está acostumado a reclamar, você fica bom nisso. Tem gente que até tá bem no comércio, mas você conversa com ele, tá sempre querendo vender o restaurante, tá sempre querendo vender o mercado, porque eu vou embora, eu vou fechar tudo. Mas faz 20 anos que você fala isso, Zé. 20 anos. Você só aprendeu a reclamar. Isso aí. Algum comentário? Amém. Amém. Jesus no Getsemane, nosso segundo tópico. Depois que Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele seguiu com os seus discípulos para o jardim do Getsemane. Em oração, o Senhor Jesus rogou ao Pai 3 vezes para que passasse dele esse cálice. Getsemane. O lugar é assim identificado em Mateus, verso 36. Em Marcos, 14:32. Lucas se refere ao local como aquele lugar.
E João registrou o outro lado do ribeiro de Cédron, onde havia um jardim. 18:1. Nova Almeida atualizada, o nome Getsemane vem de um termo aramaico que parece significar prensa de azeite. Era uma área localizada no sopé do Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus costumava se reunir com os discípulos, para onde se retirou na noite em que foi preso. Lucas 22:39, João 18:2. Então aqui, depois que ele instituiu a ceia, que é o momento de comunhão, de estar entre os irmãos, ele saiu de Getsemane e levou junto um grupo, e depois deixou um grupo ao pé, depois mais os 3, e depois ele subiu mais um pouco só. Porque há momentos na vida que precisamos de pessoas perto de nós, momentos difíceis, e de irmãos perto de nós, para que possamos passar por certas situações. Mãe Léo? Nesse caso, há a conotação dos dois aspectos. Primeiro, Jesus precisava estar só, que ele caminhou mais 30 metros, acho que um tiro de pedra, se eu não me engano. Um tiro de pedra é 30, um tiro de arco é 100, então, se eu não me engano, é tiro de pedra aqui, né? Tiro de pedra 30 metros, e depois ele volta de novo para a companhia dos discípulos. Então eu vejo que Jesus precisava dos dois aspectos. Ele precisava de um momento só, e ele precisava de um momento de companhia. Tanto que ele reclama com os discípulos porque eles estavam dormindo. Só que a Bíblia diz que os olhos deles estavam carregados. Então eu percebo assim nas entrelinhas do texto, parece que houve uma influência maligna naquele sono deles. Porque a palavra vigiai, em Mateus 26, onde fala do Getsemane, tem o sentido de estar acordado. Não sei se a lição vai falar sobre isso, já falou, mas é isso, ficar acordado. E no Getsemane, que era um lugar ao lado da cidade velha de Jerusalém, separado apenas por um ribeiro que passava ali, que era o ribeiro de Josafá, ou do Cedron, o Vale de Josafá. O ribeiro de Cedron passava logo ali entre o Monte das Oliveiras e a cidade antiga de Jerusalém. E nesse lugar havia um plantio de oliveiras. Algumas delas existem até hoje. São mais de 2.000 anos, oliveiras que estão ali. E Jesus, ele se retirava para aquele lugar porque era um lugar que se trabalhava de dia. Porque o lugar que se trabalhava de dia, pouca gente dormia à noite. Então não era um lugar, um vilarejo habitado. Era um local de prensar a azeitona para fazer o azeite. Que constituía em colocar uma viga de madeira presa como se fosse uma gangorra no centro. E aí colocava-se em saco de linhagens a azeitona já cozida, amontoada, igual se faz no engenho de farinha. Coloca a farinha, a massa, né? Da farinha moída no tipiti. Dentro da... É no tipiti que a gente chamava aqui, né? Sim, e vai apertando, né? Sim, daí põe naquele balainho e coloca naquele... Isso, vai apertando. Isso, e ali sai toda a umidade para daí depois passar pelo fogo e fazer a farinha. Era mais ou menos isso que se fazia com azeite. Cozinhava-se a azeitona, né? Depois amontoava ela em sacos e colocava o peso da pedra na outra ponta para que aquela pedra forçasse a madeira em cima daqueles sacos que estavam ali para prensar aquela azeitona a ponto dela liberar o azeite. Então tinha 3 estágios. O primeiro estágio de prensa era o azeite mais puro, que era usado para iluminação. Se acendia o candelabro no templo, por exemplo, e era a exigência de que aquele azeite usado no templo fosse da primeira prensa, né? A segunda prensa era se usado na alimentação, né? Usava-se para fazer bolo, porque a base da comida dos judeus era farinha e azeite. Era a base da alimentação. Então, quando a gente ouve alguém dizer assim no Antigo Testamento, vai e coma pão, como o rei disse para Amós, né? Deixa de profetizar, vai para casa e coma pão. O que ele está querendo dizer? Vai te alimentar, vai cuidar do teu corpo, vai viver. De certo, ele era magro, né? Deve ter dito, se está passando fome, está muito tempo longe de casa, vai comer, vai. E também quando a gente vê Elias e a viúva de Sarepta, né? Azeite e farinha, que era uma combinação que se fazia um bolo bem simples. Havia muitas formas de fazer bolo. A Abigail é uma mulher extraordinária que trouxe vários tipos de bolo para Davi. Quando eu leio aquilo ali, eu fico com fome. É uva passas, é bolo de figo. Eu começo a imaginar e aquilo me dá fome. Então se fazia com base de azeite e farinha. Era a comida do judeu, essa era a base. Então o azeite, ele era importante para tudo. E o terceiro estágio, que era a terceira prensa, então, que era no Getsemane, o lugar de prensa do azeite, se fazia sabão
e engraxava-se dobradiça, por exemplo, e algumas outras coisas que se usava no dia a dia. Era a terceira parte do azeite. Então uma pessoa na época, ela poderia viver financeiramente muito bem com 60 pés de oliveira, que para produzir essas azeitonas e ter esse azeite, ele conseguiria vender. É o que o profeta disse para a viúva, né? Vendeu azeite, porque era uma mercadoria que saía rápido, gente. Quem tinha azeite vendia tudo, e tu e teu filho vivem do resto. O que sobrou, vocês vivem, porque dá para viver. Então por isso que lá no Salmo da Família, se eu não me engano, 127 ou 128 de Salmos, 128 diz: e os teus filhos como planta de oliveira em roda da tua mesa. Por que planta de oliveira? Porque a oliveira produz a vida toda, e isso era o símbolo da prosperidade judia. Então a tua mulher é uma videira, mas os teus filhos planta de oliveira. Porque o filho não é só para sugar os pais, é para dar lucro para os pais também. Né? Em que sentido? Na companhia, no amparo na velhice, na ajuda financeira quando eles precisar, para trocar o fogão que já não presta mais, para ajudar os pais. É o que a Bíblia fala, é o que está lá registrado lá. Então, Getsemane, lugar de prensa. E justamente nesse lugar de prensa, Jesus então viveu essa opressão maligna, né? Isso. Foi uma opressão maligna. Foi prensado. A angústia de Jesus. O Senhor Jesus, durante todo o tempo do seu ministério, encarava sua morte de maneira serena. Vimos isso em Mateus 16 e 21, 17, o 22 e o 23, e o 26, 1 e 2, e passagens paralelas entre Marcos e Lucas. Alguns estudiosos do Novo Testamento se perguntam por que só agora começou a entristecer-se e angustiar-se muito, a ponto de dizer: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. O seu pavor não era a morte, mas ser separado do Pai ao assumir os pecados de toda a humanidade na cruz, segundo a Coríntios 5 e 21. Pois ele já estava decidido quanto isso, Marcos 10 e 33 ao 34, e tinha consciência de que sua morte era a vontade do Pai. João 12, 27. Esse era o momento mais crucial para a humanidade, pois estava em jogo a salvação dos pecadores. O seu pavor não era a morte. Isso há muito tempo eu sempre pensei, porque Jesus nunca teve medo da morte. Quando a gente vê no Brasil Império, na época quando tinha os escravos, nós temos lá na Bahia o Pelourinho. Lá eram os escravos que para os seus senhores eram os mais rebeldes e tal. Eles levavam para lá e açoitavam, porque no Brasil você poderia dar somente 50 açoites, você não podia dar mais do que isso. Só que quem suportava 50 açoites, acontecia duas coisas: ou enlouquecia ou morria. Não tinha outro... Era o limite. Na Bíblia era 40 ainda. Era 40? Isso. No Brasil era 50, no Brasil Império. E era pelourinho por isso. Os açoites eram tão fortes que tiravam o pelo, o couro, né? E aí ficavam. E muitos daqueles iam pro pelourinho e cantavam. E onde deixavam os seus senhores, porque eles queriam torcer eles, queriam dobrar eles. E eles não se dobravam diante de todo aquele diante de toda aquela força. Eles não se dobravam. A revolta era grande, né? Isso, eles não se dobravam, eles se portavam. Eu não aceito essa condição, mesmo que vocês me ponham aqui, mas vocês não vão conseguir me quebrar, né? E eu sempre pensei isso aqui: se eles não tinham, imagina Jesus, que tinha conhecimento e sabia o porquê. Então o seu pavor não era a morte, mas ser separado do Pai e assumir toda a humanidade na cruz, né? Porque ele grita lá na cruz: meu Pai, por que me abandonaste? E outra era a maldição, né, que estava sobre ele. Claro, porque ali era um momento crucial, era o vale da sombra da morte. Ali era o momento que poderia, qualquer erro, qualquer coisa ali, poderia tomar um outro desfecho, né? Pode... Não, o que me chama a atenção na vida de Jesus, que o comentarista diz da sua serenidade aqui, eu coloquei aqui, porque ele era corajoso, né, irmão? A coragem de Jesus é que me inspira muito, porque um homem com aproximadamente 30 e poucos anos, porque o seu ministério durou 3 anos, agir e caminhar do jeito que fez,
sabendo, já pensou se eu soubesse que ia morrer daqui a 3 anos? E olha que eu nem tenho 30 anos, tenho 53. Deus, né? Eu acho que um ser humano normal como nós não ia andar com essa serenidade toda, não. E a forma, né? Por mais crente que for, por mais crente que seja, não é mesmo? Ninguém quer, a gente quer viver, porque a vida é um dom maravilhoso de Deus, mas Jesus não, ele lidou com isso com uma sabedoria tremenda, tá certo que ele tinha as suas qualidades como Deus, né? Embora ele sofreu como homem, né? E 100% homem, 100% Deus, mas e quando o seu suor se torna em grandes gotas de sangue, foi ali que ele, mesmo assim passando por essa agonia, ele não correu da raia. Por isso ele disse, né? Todavia, faça-se a tua vontade. Jesus sabia qual era a vontade de Deus? Humanamente, irmão, humanamente falando e analisando essa oração de Jesus, Jesus sabia qual era a vontade de Deus. Jesus sabia que mesmo ele dizendo aquelas palavras, se possível, passe de mim esse cálice, o cálice não seria passado dele, certo? Então, quer dizer, a coragem dele foi tamanha e tremenda, tá certo que quando o comentarista diz aqui, ó, esse era o momento mais crucial para a humanidade, pois estava em jogo a salvação dos pecadores. Eu coloquei assim, isso aqui é a grande responsabilidade de um Deus, não é mesmo? É a responsabilidade de um Deus, não é a responsabilidade que eu tenho hoje, que os irmãos têm. Ele sabia o que estava fazendo, sabia o que ia gerar. E outra coisa, ele via também, né, na sua onisciência, ele estava vendo lá na frente. Estava vendo eu, irmão Fabiano, irmão Eliel, estava nos vendo, né? E hoje, engraçado que a lição lá do discipulado foi sobre, né, porque eles estão sendo discipulados para ser batizados, falava sobre o batismo e a ceia do Senhor, né? E a gente vê como Deus trabalhou em prol da humanidade, né? E como Satanás, a partir do momento que Jesus nasceu, quando Jesus nasceu, ele começou a acompanhar o que as profecias diziam, mas até então ele não estava tão desesperado assim. Quando ele viu Jesus no templo ensinando, Satanás não estava tão desesperado, mas quando ele viu as coisas se cumprindo, viu que não tinha dolo na sua boca, visto que ele cumpria a lei na sua essência e na sua totalidade. Aquilo começou a colocar ele. E quando ele começou a carregar a cruz, aí ficou, como dizia o pastor Isaías, Satanás ficou endemoniado. Né? Por quê? E até usou a boca do ladrão lá, se tu és o Cristo, desce da cruz, rapaz. Salva a ti e a nós. Quer dizer, então, aí ele foi lutando mesmo. E quando Jesus disse, ó, está consumado, né? Por isso que eu admiro a coragem de Jesus. Está consumado, que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Aí pronto, Satanás falou assim, agora eu estou frito, agora eu estou perdido, não é mesmo? E Jesus não se deixou intimidar por nada disso, né? Ele lidou com isso, mesmo sabendo que ele iria ser separado do Pai, como diz o irmão Fabiano aqui, muito bem colocado, que ele disse na cruz, Pai, por que me desamparaste? Por que me desamparaste, né? Isso doía nele, doía. Lidar com a morte dele durante a vida não foi tão, está dizendo na lição, e não foi tão difícil, mas essa hora foi crucial e ele enfrentou, e graças a Deus, não é engraçado assim, é uma coisa maravilhosa até a gente dizer, graças a Deus que Jesus apanhou, graças a Deus que Jesus foi moído, graças a Deus que Jesus passou por aquilo que passou, porque senão nós estaríamos perdidos. Amém? Amém. Não havia esperança. O cálice, a expressão usada por Jesus, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, deve ser entendida à luz do Antigo Testamento. O cálice ou copo aparece com frequência na Bíblia e muito especificadamente a sua aplicação metafórica. É usada para indicar uma situação miserável, Salmos 11:6. E também de felicidade, Salmos 16:5 e 23:5. Da mesma forma, indica a manifestação da ira de Deus, Salmos 75:8 e Isaías 51:17. Essa linguagem aparece no Novo Testamento, Apocalipse 14:10 e 1 Coríntios 10:16. O Senhor Jesus se referia ao cálice da ira de Deus como castigo da separação do Pai no momento da cruz, Mateus 27:46. Estava chegando a hora de ser submerso,
na maldição por nós, pecadores. Gálatas 3:13. Assim como Jesus bebeu o cálice aqui da ira de Deus por causa do pecado da humanidade, o pecado original, mas cada cristão nós temos os nossos caminhos que devemos passar. E por isso devemos estar vigilante. Cada um de nós, tanto eu, como o irmão Eliel, como o irmão Ricardo, e você que nos ouve, há um caminho do vale da sombra da morte que devemos, que ou no começo da caminhada cristã, ou no meio da caminhada cristã, ou no final. Mas cada um de nós passa, que eu acredito que essa seja a última, assim como um vaso, como a gente é comparado a um vaso, que o barro vai na maromba, mistura e depois toma forma na mão do oleiro, e o último estágio é dentro do forno. Ali que ele vai tomar a resistência para que ele possa ser utilizado, né? Enquanto ele está cru, ele não vai ter muita utilidade. E outra coisa, ele é fraco. Ele só vai obter resistência e você poder colocar líquidos dentro dele, ou alguma coisa que seja seco, depois de passar pelo fogo, pela fornalha dele ser cozido. E cada um de nós tem que passar esses estágios aí. Então devemos estar vigilantes e entendidos nisso. Por isso a importância da gente conhecer qual é o nosso propósito e quem nós somos em Deus, para que possamos passar por esses caminhos. Eliel? Hematidrose é esse efeito que ocorre no corpo que faz com que o sangue saia pelos poros do suor. E quando eu vejo Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, alguém entende que esse ferir o calcanhar seria justamente esse momento de muita angústia no Getsemane. E uma das características do veneno de uma serpente no corpo, que uma das coisas que faz essa pessoa expelir esse sangue pelos poros, é excesso de atividade física e o aumento de temperatura ou estresse, um estresse físico muito grande, ou alimentos muito picantes, ou algum tipo de veneno no sangue, que daí o corpo tenta expelir isso. Então, parece que o veneno da serpente que entrou no Éden agora está sendo expelido pelo próprio corpo de Jesus, que está levando sobre si a iniquidade de nós todos. E aquele momento foi um momento muito crucial, foi o ápice, porque ele sabia que no dia seguinte ele já iria ser morto, né? Porque ele foi julgado a partir das 2 horas da manhã na casa de Caifás, depois Anás, aí volta para o Sinédrio, e daí no Sinédrio ele já estava condenado logo no alvorecer, uma coisa que era proibido, não poderia julgar ninguém de noite, mas eles queriam fazer a condenação já de noite para poder pedir aos romanos a morte dele de manhã, e passasse por Pilatos e Herodes e Pilatos de novo de manhã, porque ele precisava ser crucificado naquele dia, já que era um dia público de uma festividade, né, na Páscoa e assim por diante. Então eles precisavam disso, já que os judeus não podiam matar ninguém, conforme João 18, eles disseram, nós não podemos matar ninguém, nem a mulher pega em adultério eles não podiam matar, porque os romanos não permitiam, eles eram escravos de Roma. Então Jesus, eles também precisaram pedir permissão para poder matá-lo. Então nesse momento de muita angústia, Jesus ora, se possível passa de mim esse cálice. Esse cálice era a ira de Deus que estava para nós, mas que Jesus, ele disse, pode mandar para mim, Pai, manda para mim e eu suporto. Só que o peso do Jesus homem foi tão grande sobre ele que ele disse, se possível passa de mim esse cálice. Alguém pode entender que ele está dizendo que ele não queria morrer na cruz ou coisa assim, mas o sentido maior aqui é que o peso estava muito grande e aquele cálice não era dele. Mas ele complementa de qualquer forma, seja qual for o cálice, ele complementa dizendo, mas que seja feita a tua vontade. Então ele demonstra o peso que era muito grande que ele estava carregando, que era esse cálice, mas ele se lança aos cuidados de Deus, dizendo ao Senhor Deus, que era o Pai naquele momento, dizendo, mas que seja feita a tua vontade. É quando a dor é muito grande em nós, o peso da responsabilidade é muito grande, mas no meio dessa confusão a gente consegue entregar para Deus toda a nossa vontade, dizer, Deus, a minha vontade eu te entrego, para que seja feita a tua vontade em mim e através de mim. Esse foi o exemplo clássico que Jesus deixou. Ele suou sangue
por causa dessa hematidrose que deu, mas ao mesmo tempo ele se entregou à vontade daquele que tudo pode. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele. Isso. O nosso terceiro tópico, exortação à vigilância. Depois de uma breve explicação sobre Jesus no Getsêmani, retornamos ao tema da lição. Entendemos que o ponto central dessa sessão do Evangelho de Mateus 26, 36 ao 41 é a exortação à vigilância, apesar de outros temas serem importantes aqui. No contexto escatológico, a exortação à vigilância é um dos pontos centrais do sermão profético, porque não se sabe o dia e a hora da vinda de Jesus. Mateus 24 e 36, Marcos 13 e 32. O ensino do Senhor nas diversas parábolas desse discurso escatológico dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Apesar de ser vedada aos humanos a data da segunda vinda de Jesus, a Bíblia indica os sinais que precederão a vinda de Cristo em Mateus 24 e Lucas 21. Os acontecimentos de hoje nos mostram o cumprimento das profecias bíblicas, sinalizando que essa vinda está próxima. Se os cristãos da primeira hora deviam estar vigilantes contra o grande evento, o que não diremos nós, que somos a igreja da última hora? Por isso, devemos estar ainda mais firmes e atentos continuamente. Então, ele dá a ênfase de nós estarmos vigilantes e inconstantes. E ele coloca assim, se os cristãos da primeira hora já estavam prontos, esperando para aquele momento, imagina nós que já se passaram aí 2000 anos, a tecnologia que a gente vê todo dia lá avançando, né? Hoje não tem mais como uma pessoa, é muito difícil uma pessoa se esconder hoje, né? Imagina um grupo, é muito difícil. Com a tecnologia hoje você descobre e conhece, e você viver sem ela é muito difícil. Quando a gente lia, quando era criança, lia ali que não haveria comida. Se você não tiver a marca, você não conseguiria comprar nem vender. Isso no meu tempo de criança era difícil compreender. Mas hoje você vai no mercado e você encontra lá uva sem semente, laranja sem semente, né? Daqui a pouco você compra os produtos híbridos, quem planta arroz ou quem planta qualquer hortaliça, ele compra a semente, ela dá aquela primeira vez, mas o seu fruto que vem é estéril, não produz mais. Então vai ficar difícil, você fica na mão. Então devemos estar sempre vigilantes do que está acontecendo, porque todos os sinais apontam a vinda. Sim. Guerras, o povo está em agonia. São os sinais, né, Fabiano? Os sinais que estão se cumprindo, né? Se você me perguntasse assim, ô irmão Eliel, e o que falta se cumprir para Jesus voltar? Se ele quiser voltar hoje, ele pode? No meu ver, Jesus pode voltar a hora que ele quiser. Eu não vejo assim, Mateus 24, Lucas 21, algum sinal que falta se cumprir, né? Tem uma ressalva em Mateus 24, 14, e esse evangelho do reino será pregado a todas as gentes, então virá o fim, mas ele é difícil de entender o sentido dele. Aqui a expressão evangelho do reino, em alguns contextos, ele distancia-se do evangelho da graça, já que o evangelho do reino pode ser entendido como a implantação do reino de Deus. Aí nesse caso o evangelho do reino será pregado totalmente no milênio, durante a grande tribulação pelas duas testemunhas, 144 mil, e posteriormente no milênio, então todos ouvirão o evangelho. Daí então virá o fim, ou a batalha de Gog e Magog, assim por diante. É uma questão escatológica, né? Mas quem fica achando de repente que os índios que estão lá isolados não ouviram o evangelho, por isso Jesus não vem, o que na realidade o evangelho está sendo pregado de alguma forma. A Bíblia fala em Romanos 2 de uma forma muito clara, pelas obras criadas e pela consciência, quer acusando, quer defendendo-os. Então ninguém é inexcusável diante de Deus. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer assim, mas eu não tenho culpa de nada.
porque tinha uma regra dentro daquela comunidade, daquela sociedade, daquela tribo que essa pessoa tinha que seguir. Então cada um vai ser julgado de acordo com o padrão divino e não com a minha vontade humana. Então assim, hoje para mim, no meu ver, se Jesus quiser vir, ele pode vir. Por isso que a Bíblia fala, vigiai. Se ele quiser vir, ele pode vir. A gente não vai parar de pregar o evangelho, a comunicação hoje está muito grande. E também uma outra questão que está no sentido de Mateus 24:14, sobre o evangelho ser pregado a todas as gentes. A palavra gentes ali pode não significar pessoas individuais, mas etnias, povos. Então, se houver representações de crentes em todas as etnias, já seria suficiente. Mas esse evangelho do reino é que fica difícil a gente distinguir se é a chegada do reino de Deus em nós, como o reino de Deus está em nós, ou se é a implantação do reino de Deus. Parece que é a implantação do reino, pelo contexto. Então, nesse caso, se no meu pensamento é assim, o evangelho só será pregado cabalmente, totalmente, no milênio, né? Que daí seria completo. Hoje, há muitos e milhões e até bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Muitos. Bilhões existem. Países muçulmanos fechados, por exemplo, com uma baixa tecnologia, eles não têm o contato nenhum, nunca ouviram sequer a palavra Jesus. Eles nem sabem que Jesus existe. Bilhões de pessoas. Então você imagina se Jesus precisasse esperar essas pessoas se converterem, então eu posso viver uma vida completamente desregrada, porque afinal ele não vai vir, né? Mesma coisa aqueles que acham que uma profecia de alguém é mais importante ou mais forte do que a promessa da volta de Jesus. Não, Jesus não vai vir porque a profecia é que eu ia ser um pregador, né? Ou como alguém sonha, né? Vou pregar nos Gideões. Deus falou, Jesus não vem até dia 27 de abril. Mas a promessa que Deus faz aqui, por profecia, não inutiliza a promessa do arrebatamento, que é muito maior. Sim. E muito mais forte também. Muito bem. Seguimos. Na vida cristã, é o estado de alerta para não cairmos em pecado, para não abstermos de tudo aquilo que desagrada a Deus. É o estado de alerta para não cairmos em pecado, para nós abstermos de tudo aquilo que desagrada a Deus. 1 Coríntios 16:13, 1 Tessalonicenses 5, verso 6 e 1 Pedro 5:8. Mas essa vigilância não deixa de ser um exercício contínuo da fé até que Jesus venha. Ele pode voltar a qualquer momento. Os sinais de sua vinda estão aí, como o avanço da imoralidade e da corrupção, Apocalipse 9:21. A evangelização mundial por meio de recursos de redes sociais, Mateus 24:14. E a posição de Israel no Oriente Médio, Lucas 21, 29 ao 31. Ricardo. Daí a importância, irmãos, de nós estarmos inteirados do que diz a palavra de Deus. A exortação, a vigilância na vida cristã, né? Por quê? Por que essa exortação? Porque nós temos que se abster, é o que está dizendo no comentário, daquilo que desagrada a Deus. O que é isso? Vigiando e lutando contra aquilo que está lutando contra mim, querendo me impedir, né? Não pode me impedir, mas querendo me impedir de ser um cristão autêntico, de ter a minha vida santificada, de ser santo. Não é santinho, sem pecado, que nem alguns, né, pinta por aí, não. É ser separado do mundo, separado das coisas mundanas, separado da carnalidade, separado daquilo que não condiz para um crente, né? E aí a gente vê hoje o que a lição está dizendo? O avanço da imoralidade, a corrupção. E não é, quando se fala em corrupção, não estou dizendo só lá de Brasília, não. Só dos políticos, né? Daí hoje nós estamos vendo aí eles serem presos aí, né? Pagando preço pelas suas falcatruas. A corrupção, ela está instalada em quase todo segmento da sociedade, inclusive na igreja, né? Inclusive na igreja. Não vou entrar em pormenor, não é mesmo? Então são coisas que vai apontando o porquê de eu ser vigilante, vai apontando como eu devo estar diante de Deus, né? Falando também aqui sobre a vinda de Jesus,
a lição fala sobre a posição de Israel no Oriente Médio, né? Nós sabemos que o Israel é o relógio de Deus. Tem uma passagem aí na nossa história que muitos dizem, muitos ilustram suas pregações com ela, eu acho muito bonito. Foi lá em 1948, quando Israel voltou a ser nação, né? Pelo um voto Minerva de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, né? Que ele ficou, o que é o voto Minerva? Estava empatado e ele daria o último voto, esse brasileiro. Eu fico tão feliz com isso, tão alegre de saber que um brasileiro votou a favor de Israel, não é mesmo? E a Bíblia diz que abençoaria os que te abençoarem. Eu fico muito feliz com isso. E ele votou a favor de Israel. E aí tem pregadores, e eu acho muito lindo quando eles ilustram suas pregações com esse versículo. Quando veres que a figueira floresceu, sabei que está próximo o verão. A figueira aqui, eles tipificam como Israel. A florada da figueira é que Israel voltou a ser nação. E o verão é a vinda de Jesus. Que coisa linda. Então nós devemos, por isso eu comecei meu comentário dizendo, nós devemos estar inteirados do que a palavra de Deus diz, né, a respeito de tudo. Até porque, antigamente, né, irmão Fabiano, quando se dizia assim, ó, o anticristo vai dominar, a besta e o falso profeta, né, eles vão colocar um sinal na testa ou na mão, e só vai comprar e vender, como o irmão Fabiano disse, quem tivesse sinal. Aí eles riam dos crentes. Isso quando eu era menino, irmão Eliel. Eles riam. Rapaz, como é que um homem lá na Europa, se ele for europeu ou se ele for americano, vai saber o que é que eu estou fazendo aqui no alto do Morro do Caeté? Esses crentes estão aí tudo louco, tudo doido. Não vai atrás dessa gente não, rapaz. Isso é coisa de gente doida. E hoje, irmãos? Hoje você pega lá o Google, lá a internet, e pega lá, você vê a minha casa, vê a minha... Vê o Caeté, vê o Morro do Caeté, vê a plantação de milho que você tem, vê tudo. E tem, eu nunca vi não, mas diz que tem sites por aí afora, diz que a melhor internet que tem é da Coreia do Sul. Vê você andando na rua. Em tempo real, né? Em tempo real. As empresas têm esse acesso. Tem caminhão, tem esse acesso? Isso. Tem. E os crentes naquela época pregavam isso, não é mesmo? E eram, às vezes, esculachados ou ridicularizados. Mas hoje a gente vê que vai acontecer. Então isso é mais um sinal. Pro mundo, para mim encerrar minha fala, pro mundo, isso é normal. Eles não acompanham a Bíblia, não estão nem aí para arrebatamento da igreja, mas nós devemos estar cada dia mais inteirados do que a Bíblia diz, para saber que tudo isso é verdade e vai se cumprir. Amém? Algum comentário, irmão? Não? Vigiai e orai. O sentido da vigilância aqui difere daquele mencionado no verso 38, em que vigiar indica ficar despertado, acordado, mas aqui significa estar vigilante para manter a fidelidade ao Senhor Jesus, e nunca se apartar dele. Isso fica claro pelas palavras seguintes: para que não entreis em tentação. É uma advertência solene a todos os crentes, em todos os lugares e em todas as épocas, para viverem atentos em todos os momentos da vida. Efésios 6:18. Comentário bíblico Bacon diz: a eterna vigilância é o preço da liberdade. Porque tem uma diferença entre tentação e provação. Sim. Né? Tentação, você é tentado naquilo que está dentro de você. Às vezes a pessoa tem uma tendência, como o irmão já falou aqui, a reclamar, ou ele tem alguma tendência. E se você não vigiar nessa área onde você é mais vulnerável, mais vulnerável, a tentação vem para tentar derrubar por aquela área. Né? Nós vimos um rei, eu acho que foi Ezequias, quando veio a guerra. O que ele fez? Ele escondeu as águas, porque a primeira coisa que o inimigo vinha era cortava o canal de alimentação de água, né? Para não entrar mais, porque o povo não tivesse mais acesso à água. E tentar estar nas partes vulneráveis do muro. E ele mandou construir o muro atrás, né, e deixar tudo fortificado e cercado, para que o inimigo não pudesse entrar e não pudesse envenenar a água deles. Então, que devemos sempre estar aqui, a nossa parte vulnerável, sempre estar vigilante naquela área. Se você tem uma tendência, ou por causa do temperamento, ou por causa de alguma coisa, esteja pronto. Senhor, essa área eu preciso que tu me ajude. Essa área eu preciso que fique
fechada. Essa área eu preciso que tu guarde, e para que possamos vencer os dias maus que muitas vezes vêm sobre nós. Irmão Eliel. Eu só vou ler o último aqui, que é o espírito e a carne. Temos aqui o contraste entre o espírito e a carne, muito comum no Novo Testamento. Seria esse sentido aqui? A carne é um termo frequentemente usado nas escrituras com variação semântica tão ampla que não é possível descrever todos os seus significados nesse espaço. Aqui essa palavra pode indicar a fragilidade da nossa natureza física, visto que os discípulos estavam cansados, exaustos e entristecidos. Mas também pode ser uma referência à fraqueza da natureza humana decaída, por causa da associação com a palavra tentação. A expressão pode indicar as coisas simultâneas ou qualquer uma dessas interpretações. Ou seja, a expressão de Jesus, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito pronto é letra minúscula, a parte material do homem, que muitos não concordam que há distinção entre alma e espírito, acham que é uma coisa só. Mas o espírito é o que nos mantém em contato com Deus, é a nossa parte imaterial. Então o espírito ele está apto, o espírito ele está qualificado para se ligar com Deus. Mas a nossa natureza caída, ou o nosso corpo físico, ele é fraco. Ele é fraco. Então, assim, a palavra sarx, que é carne, ela indica uma série de coisas, como o presbítero Fabiano falou aqui no começo, sobre a questão da palavra grega e a língua portuguesa, né? Que passa de 435 mil palavras, o português brasileiro, e o grego 3 milhões de palavras. É a mesma coisa que pegar um elefante e colocar dentro de uma casinha de cachorro. Então, é difícil fazer tradução para um idioma com poucas palavras. Então, onde que a palavra carne, ela se aplica a diversos sentidos. Carne no sentido pecaminoso, carne no sentido de humanidade, de sentido de pessoas, no sentido de corpo físico. Tem uma série de sentidos, assim como o mundo, porque Deus amou o mundo. Aí João vai escrever, não ameis o mundo. Aí Hebreus vai dizer que Deus fez os mundos. Isso é tudo mundo. Só que a palavra, na verdade, deveria ser humanidade, 3,16, porque Deus amou a humanidade. Lá em João deveria ser não ameis o sistema pecaminoso. E em Hebreus, Deus criou todos os sistemas que existem, materiais, físicos, nas galáxias, nos planetas, assim por diante. Esse seria o sentido. E a palavra carne é a mesma coisa. Então a carne, ela é fraca, nós somos limitados, nós somos dependentes, nós somos falhos, nós somos quedantes. Então quando a tentação vem, só tem um caminho, se esconder em Deus, porque Ele nos dá capacidade para resistirmos. Então a aprovação, como o Fabiano falou, ela vem de fora, e a tentação ela vem de dentro. Que a tentação é o que eu gosto e Deus não gosta. E a aprovação é aquilo que Deus põe para me melhorar. Então a aprovação ela vem de fora como um calor de um forno a aquecer o meu vaso para criar resistência. Quando eu passo pela temperatura alta da aprovação, eu me torno mais resistente à queda. Eu posso até tropeçar, mas não quebra. Então tem pessoas hoje, uma geração que é muito fraca, uma geração muito limitada demais. Até a gente, quando era criança, caiu um tombo, os pais só gritavam, levanta daí, levanta daí. E a gente já com medo de apanhar, levantava, porque além de cair, ainda apanhava. Agora hoje vai todo mundo, pega no colo e tal, e já quer levar para o hospital, já quer levar no médico, fazer um raio-x. Né? Na nossa época não tinha raio-x não, caía do pé de goiaba e levava uma surra por ter subido. Mas fazer o que, né? A vida cristã está assim hoje. Hoje em dia você não pode mais pregar contra o pecado porque vai traumatizar os crentes. Não pode mais falar de uma forma mais dura. Tem que ser branda, suave, porque não pode, irmãos. Aí vamos criando uma geração de gente mimada na igreja. E o pastor fica numa saia justa, porque se eu falar isso aqui, aquele irmão, e se eu falar aquilo lá, aquela irmã, e fica aquela coisa, né? E a gente fica preocupado que tem gente que se ofende por qualquer coisinha. Meu Deus, se fosse antigamente, né, irmão? A pessoa era disciplinada porque alguém disse que viu ele com a calça arregaçada até o joelho, usando como se fosse uma bermuda. E a pessoa nem tinha chance de defesa. Quando ele chegava na igreja, já tá disciplinado. E essas pessoas estão aí servindo a Deus. Eu não entendo como resistiram, né? Tanta injustiça. E hoje, eu tô 2 anos na igreja, não fiquei rico, eu vou sair. Vou abandonar Jesus.
Eita, geraçãozinha, Jesus tem misericórdia de nós. Claro que não são todos, né, irmão? Muitos de nós ainda somos bem falhos nesse aspecto. Irmão Ricardo. Amém. Amém. Glória a Deus. A nossa conclusão: o enfoque no relato do Getsemane é a vigilância, e por essa razão não entramos em outros pontos do texto. Finalizamos dizendo que, na tentação do deserto, o Senhor Jesus recusou o domínio do mundo sem o Pai, mas aqui ele aceita sofrer, morrer por nós com Deus. A experiência de Jesus e dos 12 e dos seus discípulos no jardim nos ensina que cada cristão tem o seu Getsemane, e cada um de nós deve se submeter à vontade do Pai. Glória a nossa lição do próximo domingo, o tema é orando sem cessar. A verdade prática se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 5 ao 13. Leia a Bíblia, ore, faça seu culto doméstico, busque ao Senhor. E como diz o profeta, enquanto se pode achar, enquanto está perto. Irmão Ricardo? Eu senti hoje, já tenho sentido há tempo passado, de pedir que os irmãos do Brasil não esqueçam de orar por nós, Sim. né? A gente tem as adversidades da vida, e aqui é um momento oportuno para que, em vez de eu mandar um alô para alguém, em rápidas palavras, não esqueça de orar por nós, irmão. Que às vezes a gente nem está orando e recebemos uma vitória. Aí eu fico pensando, será que não estão, os irmãos do Brasil não estão orando por mim? Eu não orei para receber isso, ou para me livrar disso, ou para me consolar disso, os nossos problemas do dia a dia. Então ore por nós, irmão. Ore pelo irmão Eliel, ore pelo irmão Fabiano, Amém. Pelo irmão Will, pelos técnicos de som que aqui estão, por mim, pelas nossas famílias, para que no abrir da nossa boca, Deus fale e não nós venhamos a falar. Amém? Amém, amém. Pode orar, irmão Ricardo. Vamos orar então. Senhor Jesus, oh Deus, muito obrigado, Jesus, por mais este dia que estamos aqui, num dia tão bonito, tão ensolarado, que está aqui em Camboriú, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Abençoe os teus filhos, Pai, que estão lá do outro lado do rádio, que às vezes estão e têm as suas petições também, e nós queremos ministrar uma bênção sobre eles nesse dia, Senhor. Resolva os seus problemas, console os corações aflitos, Pai. Ó, que está ali ao pé do rádio, Jesus, esperando uma bênção da tua parte. Abençoe todos nós, dá-nos um dia abençoado, e que possamos estar aqui no próximo domingo, Senhor, meditando na sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical.